Hoje nós vamos ler aí a parábola dos trabalhadores na vinha, Mateus 20, do 1 ao 16, amém? Então vamos fazer conforme a última sexta-feira. Começa aqui, meu irmão Francisco, lê o versículo, depois irmão Manuel o próximo, irmão José o próximo e até nós acabarmos, amém? Senão fica muito extensa a leitura. Depois os irmãos estejam lendo em casa, não é? Estejam aí meditando, porque uma passagem bíblica por semana, já para meditar, mastiga bem ela, entende bem ela, porque é isso que é importante, sabe? É tijolinho por tijolinho, mas tijolinhos sólido, sabe? Tijolinhos bem colados, bem sólidos, um após o outro. Daqui a pouco os irmãos vão ter uma casa de conhecimento, bem estruturada, bem embasada. Por isso que é importante cada estudo se dedicar bem a ele, entender bem ele, porque eles vão fazendo parte de de uma construção do conhecimento, sabe? Eu ia falar parte de um quebra-cabeça, mas não é. É realmente uma construção do conhecimento. O conhecimento, ele não agrega peso, ele não agrega espaço. E ele te dá palavras que o Espírito Santo pode usar e todo esse conhecimento e sair palavras sábias da sua boca, palavras de conhecimento. Assim como Pedro estava falando diante do Sinédrio, e aqueles homens falavam assim, esse homem, ele é leigo. Ele não poderia estar falando assim se não fosse pelo poder de Deus. E Jesus tinha garantido a eles que, quando eles fossem chamados diante de governadores e tudo mais, de autoridades, a boca deles se encheria. O Espírito vos faria lembrar para que eles pudessem ter palavras que refletissem Deus naquele momento, e aquilo ali deixava os homens abismados, deixava os homens assim, sabe, pensativos. Mas o que acontece? Conhecimento, pós-conhecimento. Pouquinho em pouquinho, mas bem fixado. É importante isso. Durante a semana, fixar bem. Se não for ler, assiste o vídeo. Porque no vídeo já acaba ficando mais fácil. Mas, entendeu? Isso precisa ser absorvido, fazer parte de você. Não você fazer um esforço de na hora você ir lá e pegar. Não, ele já tem que fluir de você. De vocês fluirão rios de água viva. A palavra é viva. Tá? Verso 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Pode ler, irmão Francisco. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E saindo perto da hora terceira, viu outro que estava ocioso na praça. Note que o verso 3 termina com vírgula. Então o pensamento termina no verso 4. Então o certo seria ler, e saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Amém? Pode ler, irmão Francisco, número 4. E disse-lhes, ide vós também para a vinha, e dar-vos o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. Saindo outra vez, perto da hora
sexta e nona vez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? E saindo Perto da hora 1/10, encontrou outro que estava ocioso, perguntando-lhe por que estava por que estáis ociosos? todo o dia. Amém. Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E, aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, Dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Dizendo: este derradeiro trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma. calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo, não ajustaste tu comigo um dinheiro. Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom?
ou não me é lícito fazer o que tiver do que é meu, ou é mal o teu olho, porque eu sou bom. Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Bom, o que está acontecendo aqui? Não tem como... Eu não vou entrar direto nessa parábola que nós acabamos de ler, por quê? Porque acontece, aqui no capítulo 19, está acontecendo a passagem do jovem rico. Então eu trouxe aqui, a partir do verso 18 até o 30, essa passagem está aí na folha 3 dos irmãos, mas não precisa, tá? Eu só vou trazer aqui porque o capítulo 20, ele é continuação do final do capítulo 19. Porém, se eu pegar só o final, então eu não peguei a passagem toda da conversa com o jovem rico, mas peguei de um pouco ali para nós entendermos, para nós não cairmos no capítulo 20 sem entender o que estava acontecendo antes. Por quê? É uma continuação da conversa, tá? Mateus 19, a partir do verso 18, vai dizer: Disse-lhe ele para quem? Para o jovem rico. Quais? E Jesus disse, o jovem rico diz, quais? Os mandamentos. E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, ponto e vírgula. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração, quando você for regenerado, na glorificação, o outro momento, o outro corpo, o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória. Também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Quer dizer que aqueles 12, na regeneração, na glorificação, eles se assentarão em 12 tronos. E agora é tanto para eles como para os porvir, que deixar casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filho, terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes mais, tanto, que deixou para trás, e herdará a vida eterna. Claro que eu entendo que Jesus não quer que você desampare. É aquela história. Está no teu coração?
está entre mim e você prefere eles do que eu? Você não quer aborrecê-los? Lembra que a gente conversou? Não vai aborrecer? Não vai desapontar por amor ao meu nome? Mas se desapontar por amor ao meu nome, então receberá 100 vezes mais. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Note como termina o capítulo 19. Como que nós terminamos a parábola da vinha? Assim os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros. Certo? Por isso que eu não posso começar o capítulo 20 sem entender um pouco antes. Por quê? A separação de capítulo e versículo é um trabalho para que nós possamos manusear o texto bíblico e estudar e facilitar. Mas não é porque está em capítulo e versículo que você desvincula, muitas vezes, um capítulo que se inicia com o assunto anterior. Certo? Então, começa com Pedro falando que deixou tudo. Com certeza essas mulheres e esses filhos não estão passando fome, mas deixou seus trabalhos. Abandonou a pesca, abandonou seus afazeres para seguir Jesus, para receber as palavras, os ensinos, a capacitação para ir após ele. Então Pedro começa questionando. E Jesus vai dizer que para eles tem 12 tronos, um para cada um. E para eles e para o porvir, vai receber 100 vezes mais aqui. O problema é que a pessoa quer pegar essa palavra aqui e quer receber 100 vezes mais e não deixou nada no coração. O coração está na riqueza, o coração está em tudo. Se for para fazer a obra e aborrecer a mulher, se for para fazer a obra e aborrecer o pai, a mãe, o filho, não faz. Faz a obra com o que sobra. Se der tempo eu faço, se der tempo eu oro, se der tempo eu estou por lá. Aí o cara quer receber 100 vezes mais. Ele não vai conseguir trazer a palavra para a vida dele. Porque ele está pegando o texto e não está entendendo o que está acontecendo com esses homens que receberam essa palavra. Esses homens receberam essa palavra porque deixou de viver da pesca, deixou de buscar ser rico com a pesca, de assalariar outras pessoas. Eles deixaram para passar esse período com Cristo, absorvendo palavra e conhecimento para ir após Cristo. Ninguém quer passar esse tempo absorvendo conhecimento. Pouquíssimas pessoas querem passar um tempo separado para ler e entender o texto e o contexto. Aí quer absorver o texto, quer absorver a promessa. Ele quer o bônus, mas não quer o ônus. O ônus é as obrigações que vêm. Quer dizer, a pessoa quer ser um gerente, um supervisor, um diretor. Por quê? Porque ele quer um salário grande, mas não quer todas as preocupações e todos os problemas que vai vir sobre ele quando ele tiver essa função. Aí fica fácil, né? Aí fica fácil. Ganhar mais para se preocupar menos, a equação não bate. Não bate a equação. Não quer entregar nada? Então agora nós entramos na parábola. Aí o que acontece? Eu trouxe esse texto com essa linguagem mais difícil. E aqui eu vou mostrar para os irmãos que às vezes você não precisa nem entender muito, você só precisa de ter uma outra Bíblia para estar comparando as linguagens. Automaticamente você já vai ter as palavras que você pode trocar. Que nem aí nessa versão que eu trouxe para os irmãos, e depois eu trouxe essa versão da NVI que já traz a tradução de algumas coisas para você. O verso 1 vai dizer, porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família. Note que essa parábola é mais uma de Mateus que começa. Porque o reino dos céus é semelhante, não é igual. A um pai de família que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Note que está falando vinha. Nós tivemos aquela parábola
da figueira que estava plantado nas terras da vinha. E naquele lugar tinha um que cuidava da vinha, não da figueira. A figueira era cuidada, era olhada se desse fruto. Porque não tinha uma pessoa para cuidar de figueira, tinha uma pessoa para cuidar da vinha. E Jesus vai falar que eu sou a videira, eu sou essa, não é? Essa vinha é esse plantado, não é? Que dessa planta que te dá a uva, a videira que te dá a uva. Então, aqui é vinha. Então, automaticamente vai se relacionar com Cristo. Porque ele vai falar, eu sou a videira verdadeira. E vós os ramos. Então, o reino dos céus é semelhante a um proprietário ou um pai de família que tem essa vinha. E agora precisa colher essas vinhas, essas uvas. Então ele sai de manhã a assalariar trabalhadores para a colheita. E ajustando com os trabalhadores a 1 dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Uma coisa que chamou a atenção aqui, que foi aberto meus olhos, é que esse primeiro momento que esse proprietário, esse pai de família sai logo pela manhã, ele vai e ajusta, ele combina pagar para esses homens 1 dinheiro por dia, 1 denário, o salário de um dia. Tá? Esses homens vão para a sua vinha agora com um combinado. Existe um combinado, existe um ajustar. Ambas as partes estão de acordo. Eu estou disposto a pagar 1 denário para você trabalhar hoje na minha vinha. O dia na minha vinha. Você está disposto a trabalhar na minha vinha por esse valor? Estou. Eu estou reforçando isso porque daqui a pouco isso vai fazer diferença. Aí o cara fala, estou. Então vamos. Você está de acordo? Estou. Então vai. Vou te levar lá para você trabalhar na minha vinha. Se o cara sabe, já vai. Se o cara não sabe, leva ele. Enfim, ele vai chegar na vinha para trabalhar. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e dar-vos-eis o que for justo. Eles foram. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E ele lhes disse, vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Note que o texto que vocês leram está escrito hora terceira, e esse texto está escrito 9 horas da manhã. Automaticamente você faz a conta e você vai ver uma diferença de 6 horas. Então quer dizer que a primeira hora é 6 horas da manhã. E a terceira hora é 6 mais 3, 9 horas. O nosso país ele é 24 horas. A primeira hora é 6 da manhã. Mais 12 horas vai dar 18 horas. Então, se eu olho 18 horas e subtraio 12, que hora eu tenho? 6. Meio-dia, 12. Menos 6, 6. Não é? Entendeu? Então, eu tenho a primeira hora, 6. Mais 1 hora, primeira hora, 7. Segunda, 8. Terceira, 9. E assim vai. Então, quando vocês lê hora terceira, você soma mais 6. Porque a primeira hora foi 6. Foi 6 horas. Porque lembra aquele ensino que eu dei para os irmãos sobre as vigílias? Que começam Só que no caso das vigílias, começam às 6 da noite. No Romano são 4 vigílias.
E no Antigo Testamento são 3 vigílias. Então, quando você lê vigília no Antigo Testamento, você está no período judeu, são 3 vigílias. É uma outra regra para você descobrir a hora. E quando você está no Novo Testamento, já é período romano, são 4 vigílias. Aí são de 3 em 3 horas, porque 4 vezes 3, 12. Isso, né? Isso mesmo, né? Porque que a terceira vigília dá 3 horas da manhã. A quarta vigília dá 6 horas da manhã. Entende? Então, o que aconteceu aqui? Esse homem, esse pai de família, saiu 6 horas da manhã. Ele saiu ali, né? Na primeira chamada, ele encontrou homens em um lugar que eles ficavam e combinou que esses homens a pagar 1 denário. Só que depois ele andou passando novamente nesse lugar que as pessoas ficavam para ser contratadas. Só que agora já não é mais na primeira hora, já são em horas posteriores. E qual que é o combinado da agora para frente? Você vai trabalhar na minha vinha? Vou. E eu vou pagar o que for justo. Foi dito quanto vai ser pago? Não. Mas foi aceito ir trabalhar pelo valor justo. Mas não foi combinado valor. Da agora para frente ele não combina valor. Ele não combina premiação, não combina mais nada. Ele fala assim, vai também e eu pagarei o que for justo. Quer dizer, eu agora vou decidir o quanto vou te pagar. Agora não está aberta a negociação. Da agora para frente ele sai a contratar para sua vinha, mas não tem mais negociação de valor. Eu determinarei o valor. Você aceita? Essa é a condição. A condição mudou. Os trabalhadores da primeira hora, houve um combinar, houve um ajustar. Mas para os trabalhadores a partir da terceira hora, já não tem mais combinar. Eu decidirei quanto eu vou te pagar. Você aceita? Aceito. E foi trabalhar. Sim? Saindo outra vez perto da hora 6ª e 9ª. 6ª e 9ª vai dar que hora? 6ª é 6. Mais 6, meio-dia, 12. 9ª é 9. Mais 6, 15. 3 horas da tarde nossa. Saindo outra vez, perto da hora 6ª e 9ª, fez o mesmo. O mesmo o quê? O mesmo que no anterior. Vai e eu vou pagar o que for justo. Tá? Aqui, ó. Saindo outra vez por volta do meio-dia e 3 horas da tarde. Que são as 15 horas nossas. E saindo perto da hora 1/10. O que é 1/10? 1, 10, 11. 11ª hora. Mais 6, 17. 5 horas da tarde nossa. Encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes, por que estáis ociosos todo dia? Não é? Aqui vai ter, tá vendo? 5 horas da tarde, que estavam desocupados e perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Disseram-lhe eles, porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele, ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Não tem combinação de salário mais. Combinação de salário foram só os trabalhadores da primeira hora. O que ele falou para Pedro? Vós que deixastes sentarão em 12 tronos. Eu sentarei em algum trono? Não. Essa palavra é para eles que estavam naquele momento. Vós tereis 12 tronos. Mas só que para os próximos e para vocês, que deixou casa, mãe, pai, todo mundo, receberão 6 vezes mais nesta vida e a vida eterna. Herdarão a vida eterna. Serão glorificados, certo? Na regeneração.
aqui. Em verdade vos digo que vós, que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Trabalhadores da primeira hora. O restante, todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs e toda a lista, por amor de meu nome, receberá 100 vezes mais nessa era e herdará a vida eterna. Pagarei o que for justo. Não tem combinação de salário. Combinação de salário foi só os da primeira hora. Os que estavam lá às 6 horas da manhã. Os que chegaram mais tarde por não sei qual motivo. E você vê aqui que estou ocioso o dia todo porque ninguém me assalariou. Tá. Mas provavelmente 6 horas da manhã ele não estava lá no lugar. Porque parece que esse pai de família, esse proprietário, passa o dia todo buscando pessoas para que aceite a trabalhar na sua vinha. Porque dá a impressão que a vinha é muito grande, ou que os primeiros trabalhadores foram poucos, mas ele quer colher toda a vinha, quer colher toda a vinha naquele dia, enquanto há luz. Porque a noite vem e não se trabalha. Não é isso que Jesus falou? Trabalhamos enquanto há dia. Porque a noite vem e nós não trabalhamos à noite. Na escuridão. Certo? E de vós também. E recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o Senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, que é esse jornal. É o dia. Lá na parábola do filho pródigo vai falar os jornaleiros de meu pai, os que trabalham pela jornada de um dia. Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. O que Jesus, lá no capítulo 19, termina no verso 30? Porém, muitos serão os derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros. Quer dizer, porém, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Note que eu não consigo desvincular essa divisão. Eu tenho que fazer essa ligação para entender. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, que seria 11 mais 6, 5 horas da tarde. 5 horas da tarde. Receberam um dinheiro cada um. Receberam um denário. Eram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu um denário. Recebeu o mesmo combinado dos da primeira hora. O mesmo valor. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Mas, cada um deles também recebeu um denário, igual aos que foram contratados por último. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia?
Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Lembra o conceito de justiça? O que eu combinei com você? A sua murmuração me chama de injusto. Mas o que eu combinei? O que eu combinei com os trabalhadores da próxima hora que não foram os da primeira? Lhe pagarei o que for justo. E o que ele combinou com os trabalhadores da primeira hora? Lhe pagarei 1 denário. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro, a este último, como a ti. Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Quando eu li isso aqui, eu vi muito aqueles funcionários antigos reclamando que o funcionário novo conseguiu igualar o salário com ele. Isso vai ter sempre, isso é coisa de homem. Hoje e sempre vai ter isso. E não é só na questão salarial, também questão ministerial. Um novo convertido, se ele se esforça e chega logo a um patamar de líder, existem líderes que ficam incomodados com isso. Não deveria ser assim. O que a parábola está falando? Eu sou mau aos teus olhos porque eu quero fazer o que quiser do que é meu? E outra, gente, isso é uma coisa que a gente precisa se libertar, sabe? Você é um pai de família, o outro também é um pai de família. Vocês têm necessidades equivalentes. E se ele está fazendo um trabalho justo, está fazendo um trabalho bem feito, qual é o mal dele receber o mesmo valor de você? Porque se ele conseguiu chegar ao seu nível, não é justo que ele receba também o seu nível? Só porque você demorou mais tempo, por conta que você se limitou? Lembra da a parábola da figueira, que é se colocar em posição de infrutífero? Você demorou mais para chegar nesse salário, porque você demorou mais para se dedicar. Mas ele se dedicou mais em pouco tempo. Então ele chegou no mesmo patamar que você. Qual que é o problema de eu dar o mesmo salário para ele? Eu não posso fazer o que eu quiser do que é meu? Eu sou mau aos teus olhos? Porque eu sou bom? Porque eu sou justo? Você me faz mal aos olhos dos outros porque eu sou bom e sou justo? Pode falar que fala bom, não fala bonzinho. Porque toda vez que alguém é bom, quer dizer que ele seguiu critérios. Ele seguiu parâmetros para julgar e sentenciar algo. O cara tem, às vezes, o mais novo tem mais filho e tem mais problema, tem mais situação financeira necessária. E esse mais velho dificulta a bênção do outro só porque o outro chegou antes. Mas e o esforço dele? Estava conversando com um líder, segunda-feira, na reunião, e ele contou assim o testemunho dele, bateu muito com o que eu estou passando, por conta da ministração que eu fiz a ele, ele se abriu, e o que ele está passando é a mesma coisa, entre aspas, do que eu estou passando, em equivalência. Aí eu falei para ele assim, olha, Deus tem uma rampa assim, sabe? Você vai se esforçando, não é? E vai aos poucos essa progressão dessa dificuldade. Mas quando você se esforça bastante e se mostra apto, o que Deus faz? Deus encurta o período, só que a rampa fica mais difícil em pouco tempo, certo?
Se eu estou assim, então a rampa é menor, então eu vou me acostumando com esse pouco esforço e eu venço. Só que Deus fala assim, eu quero antecipar a bênção. Então também não vai de aliviar o esforço. Então agora o tempo fica menor e a rampa fica mais difícil. Então é isso que acontece. Quando a pessoa se esforça bastante e se mostra apta a alcançar o que o outro já alcançou, mas o outro foi devagar. Deus não podia trazer antes. Mas para esse, Deus viu que ele pode trazer antes. E o que Deus quer? Trabalhador na sua vinha. O quanto antes, porque ele tem pressa em colher. Cristo vai falar, olhai os campos, estão maduros. Rogai ao Pai por ceifeiros. Mas os ceifeiros antigos, os homens antigos, os líderes antigos, os pastores antigos, não quer pastores novos ou líderes novos. Quer que rendam honra e graça a eles. Gente, quanto mais obreiro e quanto antes, melhor, mais leve fica o fardo. Agora, a rede que os diabos têm que trabalhar é muito maior. Se você tem poucas pessoas, sobra muito mais demônio para bombardear. Se você tiver muitos obreiros, agora divide, agora distribui até esse bombardeio sobre eles. Fica melhor a obra, fica mais leve o fardo. É o que eu falo, eu não milito pessoas, eu não treino pessoas para carregar o meu fardo. Não, eu milito pessoas para pegar a arma junto comigo e cada um leva o seu. Pessoas para vir junto comigo, do meu lado. Não para ficar aí, entendeu? Me idolatrando ou atrás de mim. Não, eu quero do meu lado, quero o mesmo nível. Por quê? Porque a batalha fica mais leve. Você alcança uma área mais rápido e com menos esforço. Porque você tem pessoas no mesmo nível. Mas se você ficar com esse sentimento de estrelismo, fica pesado o fardo. Porque tudo que eles vão fazer que estão atrás precisa da sua ordem. Porque eles não conseguem ter parâmetros de independências que reflitam você. Então, se você tiver uma dor de barriga, se você tiver alguma indisposição, algum problema, eles ficam parados. Eles não continuam avançando. Sentimento de estrelismo traz um fardo pesado. E muita gente morre porque não aguenta. Por quê? Quer ser estrela. E estrela só brilha quando o sol não brilha. E o sol é Cristo. Quando o Cristo não brilha e estrela brilha, uma hora ele cai, porque o fardo fica pesado. Rogai ao Pai por ceifeiros. Larga a mão desse sentimento de estrelismo, porque isso fica pesado. Fica pesado. Fica difícil. Fica muito difícil viver. Aí Jesus finalizou a parábola e vem para a conclusão. Agora vem para concluir, para falar sobre... Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esse porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, está nessa versão, Almeida, Revista Corrigida e Fiel. Na NVI eles tiram esse final. Assim os últimos serão primeiros, os primeiros serão últimos. Quer dizer, se os últimos se esforçar, qual que é a diferença? Ele te ajudou a terminar o labor. Ele te ajudou a terminar o trabalho. Porque era necessário alguém começar. Alguém vai começar antes. É necessário que alguém comece antes e é necessário que venha pessoas depois para continuar. Ou você morre e o serviço para. E aí como é que fica? Se você não incentivar os que vêm depois, como eles continuarão? Por quê? Porque é uma cadeia em sequência, ó.
Os trabalhadores da primeira hora. Depois vem os outros, das outras horas. Esses aqui um dia morrem. Morre. Agora, os que foram contratados por último serão os primeiro, porque vieram outros depois. Se fosse 2 dias de trabalho na vinha, esses que foram contratados às 5 horas da tarde, voltam amanhã às 6 horas da manhã. Já igualou já a dificuldade do dia. E aí, no outro dia, ele vai ter que ver o seu senhor sair assalariando outras pessoas novas, e ele vai ter que entender que ontem ele comeu de uma provisão de misericórdia, com 1 hora de trabalho ganhou o salário de um dia, e que no outro dia ele vai trabalhar um dia inteiro e ganhar o salário de um dia, e ver pessoas que trabalhou 1 hora e ganhou o salário dele. Só que tem pessoas que não aceitam isso. Venha a nós e nada ao vosso. Gosta de trabalhar 1 hora e ganhar o salário de um dia. No outro dia ele volta para trabalhar na vinha e vê o outro trabalhar 1 hora e ganhar o salário de um dia, aí ele é o murmurador. Tem gente que esquece da benção que come. É que nem a benção da salvação. A fé salvífica, esse dom de Deus. A pessoa vai, peca, enfim. Um dia é alcançado pela misericórdia, pela graça, recebe o entendimento, abandona a sua vida pecaminosa e fica na igreja. Passa um tempo, parece que ele sempre foi crente, sempre foi perfeito, sabe? Deus podia escolher ele e Cristo para ser crucificado, que ia dar na mesma, sabe? Aí chega um coitado, uma prostituta, um prostituto, um drogado, aquele cara arrebentado. Daí uns dias se esforça bastante, vira obreiro, vira líder. Aí ele começa a murmurar do outro. Meu, você esquece de onde você veio, cara? Você esqueceu de onde você veio? Você esqueceu todos os seus pecados para trás, até você chegar aqui? Meu, eu fico inconformado com isso. Como tem pessoa assim? Pensa que porque chegou primeiro é mais santo do que o outro? A justificação é a mesma. O ladrão estava na cruz, agonizando a morte. Ele morreria poucas horas depois. E foi entre aspas, o primeiro. Porque Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E Pedro, João, Tiago, todos aqueles discípulos não iam morrer naquele dia. O ladrão foi o último naquele momento. E foi o primeiro a entrar. Mas não vai dar trono, né? Eu entendo assim. Mas conseguiu a salvação. Que é o principal. Eu e você não somos mais importantes ou menos importantes dos que vieram antes ou depois. Eu entendo assim. Não existe mais importante e menos importante. Existe chamados para funções. E cada pessoa é chamado para agir numa parte do corpo. Não existe mais importante e menos importante. Você quer perder algum membro do seu corpo? Se você chegar numa situação da pessoa falar assim, eu vou cortar algum membro do seu corpo, escolha aí. Tem como escolher o mais importante e o menos importante? Eu não vejo assim, eu quero meu corpo inteirinho. Como eu nasci, eu quero. Não é? Eu e você não teremos uma recompensa maior ou menor pelo tempo que trabalhamos para o reino de Deus. A questão do galardão está relacionado à sua fidelidade, à sua continuação. Não é? Não teremos uma recompensa maior pelo tempo. Nós teremos um galardão diferenciado pela entrega. Quanto maior a entrega, quanto maior você aborrecer a sua carne, maior será seu galardão. Por quê? Maior será o seu tesouro no céu. Sim? Mas pelo tempo não é. É pelo empenho, não pelo tempo. Graças a Deus, Deus falou aqui que não deixou palavras aqui para dar entendimento errado. Se o pai de família ou proprietário saiu a contratar mais trabalhadores, é porque foi necessário mais trabalhadores
para se colher a maior quantidade ou toda a uva que podia ser colhida. Pensa bem, se um trabalhador que começa às 6 horas da manhã, ele tem o mesmo pique de um trabalhador que começou às 3 ou 5 horas da tarde? Eu acredito que não. Então quer dizer que era necessário um vigor na última hora. Certo? Porque o que está na cabeça do pai de família, o que está na cabeça do proprietário é: eu preciso colher o máximo possível nesse dia, antes que anoiteça. E como ele foi trazendo pessoas ao longo do dia, ele sempre tinha sangue novo, ele sempre tinha pessoas mais dispostas. E isso até ajuda os primeiros que foram contratados. Porque é aquela atmosfera que se cria em volta, não é? Aquela pessoa otimista, aquela pessoa com vontade, acaba trazendo uma atmosfera boa de vontade para os que já estão cansados. A parábola das 10 virgens diz que todas adormeceram, todas cochilou, pegou no sono. Quer dizer que existe um cansaço, existe vai cansando e a sua produtividade vai caindo. Então é necessário estar contratando o dia todo. É necessário Deus estar trazendo todos os dias trabalhadores novos, sangue novo, não é? Força nova, para que traga uma atmosfera que seja boa, que venha também essa atmosfera influenciar os que já estão mais cansados e acaba até trazendo uma ajuda, um vigor para os que estão mais cansados. E eles retomam. Eu vejo assim. O ambiente fica mais caloroso. Você traz esse ambiente, não é? Com calor, você traz esse ambiente mais determinado, com mais garra. Você muda o clima. Agora, se esse proprietário ficasse só com os primeiros trabalhadores das 6 horas da manhã, para não ter esse desgaste no final do dia, com certeza a colheita teria sido bem menor. Porque durante o dia ele conseguiu muito mais trabalhadores do que na primeira hora. Eu vejo assim. Porque se ele ficasse só com 6 horas da manhã e não saísse a assalariar mais ninguém, com certeza não teria colhido o que colheu naquele dia. Agora vamos para os comentários aqui deste livro. Pai de família significa literalmente mestre da casa. Oikos, casa, que se compõe com dois postes, mestre da casa. Este homem saiu de madrugada, talvez ao nascer do sol, para contratar trabalhadores para sua vinha. Em todas as grandes cidades, as pessoas que queriam trabalhar estavam reunidas, por volta das 6 horas da manhã. Quando as uvas amadurecem, precisam ser colhidas rapidamente, caso contrário, a colheita estará perdida. O que acontece? Nós temos que nos transportar para o tempo que o texto foi escrito e ignorar a tecnologia que nós temos hoje. Eu preciso ir para aquele período. Para aquele período, eu precisava esperar amadurecer no pé. Na hora que predominasse o amadurecimento, então eu tinha que sair colhendo o mais rápido possível. Eu não tinha agrotóxico, eu não tinha a tecnologia que eu tenho hoje, de colher antes e madurar depois em estufa e tudo mais. Eu não tenho o acelerador que eu tenho hoje, o maturador. Eu não tenho essa tecnologia. Eu tenho que me transportar para o tempo do texto, para entender o texto. Eu que tenho que ir para lá, não o texto vir para cá. É diferente a tecnologia, é diferente o tempo, o momento. Tanto é que Jesus começa, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu a contratar e passa o ensino, usando essa imagem, trazendo o ensino para nós. Ele encontrou alguns homens e combinou com eles que queria pagar um dinheiro, um denário por dia. A palavra grega indica o denário romano, uma moeda de prata, era um salário habitual e justo para um dia de trabalho. Às 9 horas da manhã, o pai de família encontrou homens desocupados na praça, na Ágora, um lugar central de reunião.
de cada cidade, onde as crianças brincavam, as pessoas faziam compras. Agorazo, comprar, né? Ágora, agorazo, comprar. Certo? Você vê que aumenta aqui, ó. Se eu tirar aqui o zo, fica ágora. Sim? Coloca o zo, se torna comprar. Os magistrados julgavam, Atos 16, 19, e os filósofos discutiam, Atos 17, 17. Quando chegou a vez daqueles que haviam trabalhado o dia todo, vendo eles que os últimos tinham recebido o valor de um dia de trabalho, esperavam receber mais do que o combinado. Quando receberam um denário combinado, isso causou um descontentamento imediato. Eles murmuravam, o som da palavra grega sugere os unidos das abelhas. Isso é outra coisa que o nosso português não tem. No hebraico também existe isso. Uma palavra que ela faz, quando você pronuncia, ela faz um som que lembra algo. O que está sendo dito aqui? Que eles murmuravam, o som da palavra grega, quando fala essa palavra aqui, que nós traduzimos para murmuravam, sugere os unidos das abelhas. Imagina você estar aqui e as abelhas começam a zunir em volta dos seus ouvidos. Vai trazer um desconforto em quem ouve, sim? Entende por que por isso que não é só ler Bíblia, não é só ler. Só ler, você acaba tendo alguns momentos de interpretações que você não vê ou tira interpretações erradas. A queixa desses homens revelava um espírito egoísta. Os homens que trabalharam apenas 1 hora precisavam alimentar suas famílias da mesma forma que aqueles que trabalharam o dia todo. O proprietário lembrou a um dos queixosos que o valor acordado era um dinheiro, um denário, por um dia de trabalho. Os trabalhadores queixosos eram mesquinhos, o chefe de família era generoso e bom. O princípio que essa palavra pretendia mostrar está expresso nos versículos 16. Assim os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros. É possível que a história foi contada como uma censura ao tipo, eu coloquei aqui que é possível, o livro afirma, eu não afirmo. Não é? É possível que a história foi contada como uma censura ao tipo de espírito que estava refletido na pergunta de Pedro, que receberemos? Lá em Mateus 19, que eu li os irmãos um pouquinho antes de começar Mateus 20. Alguns que virão mais tarde se tornarão comprovadamente os primeiros. Temos isso na vida em todos os aspectos, não temos? Pessoas que estão há muito tempo, não se esforçam. Daqui a pouco uma pessoa nova vem, passa na frente e ainda fica reclamando. Tem pessoas que não se esforçam e reclamam quando o outro é escolhido passa na frente. Sabe? Ficam querendo limitar as bênçãos dos outros por conta que ele não tem esforço, ele quer receber por tempo de serviço. Isso é nivelar por baixo. Para mim, quando você coloca alguém em um patamar mais alto por tempo de serviço, isso é nivelar por baixo. O que é nivelar por baixo? Em vez de você conseguir uma linhagem de colaboradores melhor, com mentes melhores e tudo mais, você começa a selecionar para baixo. Você começa a semear algo na sua empresa, algo na sua família, na sua vida, que não é bom. É que nem o socialismo, ele começa a semear por baixo, a nivelar por baixo. Porque a cada momento que não tem esforço e tem recompensa, por que o anterior vai se esforçar? É só esperar o tempo passar. Não é? O galardão não é por tempo. O galardão é por esforço, é por dedicação. Esquece esse negócio. Entendeu? Então, por isso que para mim, quem faz isso, semeia contra a empresa dele, contra a organização deles. Semeia contra ele mesmo. Porque isso vai trazer problema para ele. Porque começa a nivelar por baixo. Sabe? Vai. Em vez de subir um nível de comprometimento, de esforço, você começa a dizer que a regra é, espera o tempo passar e você sobe. Então o cara vai se esforçando menos, porque ele vê que a caminhada é longa, então ele retrai. Por que eu vou me esforçar? Eu estou com um negócio na cabeça. Quando tem cobra na lagoa, tem peixe na rede? É isso que eu entendi, eu só não afirmei. Quando tem cobra, não tem peixe na rede.
Quando você tem cobra no ambiente de trabalho, a cobra, ela não é expulsa pelos bons trabalhadores, e sim a cobra expulsa os bons trabalhadores. Você já viu isso? Eu estava com essa afirmação na cabeça, mas como eu sei que o irmão vai pescar, eu falei, primeiro eu vou confirmar. Antes de eu falar, mas isso vem ecoando na minha cabeça. Quando você deixa a cobra no ambiente, não são os bons que expulsam a cobra, é a cobra que expulsa os bons. Nivelar por baixo. É verdade, se vê ela. Isso é uma justiça que você semeia e você colhe. Entendeu? Toda vez que você identifica uma cobra e não expulsa, você começa a perder os bons. Na igreja, você começa a perder os dizimistas bons. É o primeiro sintoma que você tem cobra no meio. Que você tem um Acã no meio, que pôs o pecado escondido. Não sei se a mulher dele e os filhos dele sabiam, mas ele sabe muito bem e está trazendo maldição sobre a casa, ou sobre a organização, ou sobre aquele círculo que ele está. Mas o Acã, ele mesmo ensinava para os filhos. Não é? Amém, meus irmãos? Amém. Alguma coisa aí, ministrou? Eu acredito que... Você vê como que nós vemos a vida, não é? Nós vemos a vida revelada na palavra, a palavra vai abrindo entendimento e vai trazendo o dia a dia para nós.